não há um lugar melhor para estar. Que a graça e a misericórdia de Deus permaneçam em nossas vidas nesta tarde, amém? O Senhor nos abençoe ricamente. Este lugar é o Senhor. Não há melhor lugar para a sua alma estar do que na presença daquele que é o Senhor de nossas vidas. Eu os convido a abrirem suas Bíblias no livro de Salmos, o capítulo número 34, e falemos um pouco sobre a grandeza, a beleza do nosso Deus. Salmo de número 34. E eu lhe perguntaria, antes que começássemos a fazer a leitura, quantas letras você precisaria para declarar o teu amor a Deus? Quantas letras você precisaria para declarar o quanto você respeita a presença de Deus? Davi usa um alfabeto inteiro, de A a Z, de Aleph a Tal, as letras do alfabeto hebraico, 22 letras, 22 versículos, para nos falar acerca do quão importante é que nós temamos ao Senhor. Eu queria tomar deste capítulo apenas a porção central, já que é o importante para a nossa mensagem desta tarde, os versículos de número 6 ao versículo de número 11. Nestes 22 versículos, eu escolho os versículos 6 a 11, a parte central deste capítulo 34 do livro de Salmos. Se você está aí, digam glória a Deus. Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, de nada tem falta. Vinde, meninos, ouvi, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Amém? Louve ao Senhor comigo em oração. Deus, eu quero te agradecer nesta tarde, Senhor, por esta palavra, rogando, Deus, que por misericórdia o Senhor venha usar a minha vida, Senhor, nesses minutos que restam, Senhor, para o encerramento desta reunião. Eu quero rogar, Pai, por favor, fala conosco, Deus. Eu suplico para a glória e a honra deste nome poderoso, que é o nome do Senhor, a quem devemos a honra e o respeito inerente, em nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja Deus. Antes que você se assente, este salmo nos dá a importância de temer a Deus. E toda a composição tem um pano de fundo, tem uma história por detrás. Todo cântico traz consigo uma história. Isso me faz recordar do século XVIII, John Newton. John Newton foi um escravagista, um mercador de escravos, que conduzia escravos à Inglaterra e à Nova Inglaterra, trazendo-os da África. E ele certamente viu coisas horrendas, como escravos sendo açoitados, considerados como carga, como restolho do mundo, lançados ao mar, como uma carga inútil àqueles que estavam perecendo de enfermidades. John Newton vendeu almas humanas por um preço qualquer. E a grande pergunta que nos sobra é: será que há redenção para uma alma tão cruel, para uma alma tão perversa? E no caso de John Newton, ele escreve um hino depois de sua conversão, que é o hino talvez mais conhecido no mundo inteiro, que é Amazing Grace, que é graça maravilhosa. E ele, ao escrever estes versículos, deixa bem claro para nós, na sua composição, ele diz: Amazing Grace, how sweet the sound. Maravilhosa graça, quão suave é o som. That save a wretch like me, que salva um pervertido como eu. I once was lost, but now I'm found.
Eu antes fui um perdido, mas agora eu fui achado. I was blind, but now I see. Eu não via, eu era um cego, mas agora eu vejo. Existe poder por detrás de cada música, de cada canção. Há uma história de trás de cada composição. E esta aqui certamente tem uma história para você. Você pode se assentar em nome de Jesus. O que leva Davi a dizer para nós: clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O que é que faz Davi dizer: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra? Olha, irmãos, há uma história bem interessante, e Davi a viveu. Ele estava fugindo depois de ter matado o gigante Golias, e honrado ao Senhor de Israel, dando a glória daquela vitória ao rei Saul. No entanto, a multidão festeja e diz que faz um cântico específico para louvar os feitos do herói nacional que era Davi. Mas agora a inveja cresce no coração do rei, e o rei intenta matar a Davi. Davi tem que fugir do reino, e fugindo não há onde ir, e ele então fica entre duas coisas: se ficar o bicho pega, se correr o bicho, ou melhor, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, foge, sei lá o quê. A questão é que é difícil a situação, e ele não sabe o que fazer. Para não ficar entre um bicho e outro, o que ele faz? Ele resolve ir para o meio dos filisteus. E ali, entre os filisteus, que ele vou para lá. Só que ele havia esquecido que ele estava com a espada do gigante Golias consigo. Ele havia esquecido que, embora o rei de Gate talvez não tenha percebido, o tempo passou, ele havia mudado certamente, agora já era um homem feito, porém, alguns ainda o conheciam. E quando ele vem chegando, os servos do rei dizem: isso aí não é Davi? E aí Davi desespera, ele entra em pânico. E agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou morrer aqui, eu fujo de Saul para morrer na mão dos filisteus. E ele pede a Deus um livramento. E olha que interessante irmãos queridos, porque Deus não manda um anjo do céu para salvar o rei Davi da mão de Aques, o rei de Gate, dos filisteus. Ele não manda um exército ao socorro do herói dos judeus, dos hebreus, não. Na verdade, ele se sente totalmente desamparado, e é nessa hora que eu suponho que Davi faz uma breve e rápida oração, e aquela oração lhe vem uma resposta, numa ideia tresloucada, numa ideia que eu chamo de maluquice, porque o que ele faz não é outra coisa senão começar a puxar a barba, a babar, e começa a arranhar a porta, e começa a dar uma de louco, de maluco, e aí ele começa a babar, e os servos pegam, não, é Davi, e pegam ele, e o rei olha assim e diz: mas que esse louco, aqui já está cheio de louco, um a mais, manda embora esse louco daqui. E expulsam Davi dali, e enviam o louco para fora daquele lugar, e Davi sai aliviado, aleluia, e fazendo um cântico para o Senhor. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. E aí está a grande questão, irmãos, porque eu não vejo nada especial, eu não vejo nada sensacional nesse livramento, eu vejo apenas uma esperteza da parte de Davi. Mas, no entanto, ele atribui a Deus a glória daquele livramento. Ele reconhece que é Deus aquele que o livra, aquele que o salva. Por quê, irmãos? Porque ele tem no seu coração algo que eu considero de primária importância para aquele que quer realmente servir a Deus. Tem me espantado nesses últimos dias, irmãos queridos, que a multidão tem crescido do número dos crentes em todas as partes do mundo, mas há uma coisa que tem desaparecido dos corações, que é o temor do Senhor. E eu vou ter que insistir algumas vezes, porque de uma certa maneira eu vejo que aquelas criaturas lindas e maravilhosas que são as crianças, eu paro para pensar e eu olho as nossas crianças, principalmente essa mescla, essa mistura Nikkei entre um japonês e um estrangeiro, é tão lindo e é fofinho. Você olha aqui esses bebês que estão crescendo no nosso meio, são maravilhosos, irmãos, são lindos, mas eles vão adquirindo uma certa idade e eles vão ficando feios como você e eu. Sim. E eu não estou falando do físico.
Eu estou falando do coração. A verdade é que Davi, ele nos faz um rápido convite aqui, irmãos. Primeiro, ele valoriza o temor do Senhor. Primeiro, ele diz para nós o seguinte, ele diz no versículo de número 8, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele confia. Irmãos, o temor do Senhor é algo para ser provado, experimentado, para ser conhecido. E eu vejo que as nossas crianças têm crescido, mas a grande pergunta é, será que elas têm crescido com o temor do Senhor nos seus corações? O que é o temor do Senhor? Temor não é medo, não é pavor de Deus, não é ver Deus como general na oração. Não, o temor do Senhor não é pânico de Deus. Não, irmãos, o temor do Senhor é aquela confiança reverente que nos faz desviar do mal e respeitar a presença de Deus. E nós encontramos muitos homens na palavra do Senhor que são chamados assim, e isso não importa a nacionalidade, não importa a condição social, não importa o saber. Nós encontramos pessoas, por exemplo, em Atos capítulo de número 10, versículo número 2, diz ali um rápido testemunho dizendo que aquele militar era um homem piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, e dava esmolas e de contínuo buscava o Senhor. Ele e toda a sua casa, ou seja, irmãos queridos, a nossa fé é algo para ser transferido, é algo para ser ensinado, é algo que nós devemos compartilhar com os nossos filhos no meio do nosso lar. Provai e vede que o Senhor é bom. Nós precisamos ensinar os nossos filhos não apenas a ter fé, mas também a saber exercitar esta fé no temor de Deus. Quando eu vejo, aqui está escrito, provai e vede que o Senhor é bom. E a grande questão é, será que os nossos filhos têm tido experiências pessoais com Deus? Eles têm tido experiências já para um ponto de saber que Deus é bom? Isso me faz lembrar uma certa vez num grupo de pessoas que estava reunida, e entre este grupo havia um ateu que era o dono do ambiente. Dizia, eu desafio sacerdote, padre, pastor, médico a me provar que Deus existe. Eu quero saber se tem alguém aqui que pode me provar que Deus existe. Vinha passando um homem muito simples pelo meio do caminho, e aquele homem traz consigo uma sacola com laranjas, e ele vai no meio daquele grupo, se assenta, diz, eu aceito o desafio. E aí ele pega uma das laranjas e começa a descascar com um canivete. E o homem, qual é o seu argumento? Ele, vai falando você aí que daqui a pouco eu digo. E ele vai descascando, vai falando aqui que você acha que Deus é, e eu vou te dizer já já. E ele corta a laranja, ele começa a provar a laranja, e depois que você vai pensando que aqui é piquenique, que você pensa que isso é? Isso aqui é um debate, eu quero que você me prove alguma coisa do seu Deus. Bom, uma coisa eu sei. Essa laranja está muito boa, mas você não sabe o sabor dessa laranja. Você não sabe se ela estava amarga ou se ela estava doce. Quem sabe fui eu que provei. Por isso eu vou dizer uma coisa para você. Eu sei quem eu era, eu sei quem eu fui. Eu era um mau pai de família, eu era um mau esposo, eu era um mau caráter, um viciado, mas Jesus entrou na minha vida e me transformou em um novo homem. Você não sei, mas eu sei quem eu era e eu sei quem eu sou, em Cristo Jesus. O melhor argumento, irmãos, é aquele que já provou que Deus é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Você já tem provado do Senhor, já tem provado da bondade do seu Deus. É necessário, como é importante que os nossos filhos aprendam e conheçam isso, o temor do Senhor. Diz a Bíblia, temei o Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Aleluia! Quantos têm provado da segurança, do livramento de Deus nas suas vidas? Aleluia, eu tenho provado isso, irmãos queridos. Deus nos tem livrado, Ele nos tem abençoado tanto, mas há uma outra questão também. Ele não dá apenas livramento. O temor do Senhor muitas vezes nos tem livrado do mal, mas Ele também nos dá segurança e nos dá provisão. Este livramento do Senhor está bem claro aqui, não tem falta alguma àqueles que o temem. Quando nós tememos a Deus, nós não temos falta alguma. É necessário que os nossos filhos aprendam a confiar no Senhor. Isso me faz recordar de uma certa vez, na China comunista, um certo grupo de crentes estava reunido, e ainda hoje é assim na China, em alguns lugares, das províncias mais distantes, que não é permitido que se reúnam em grupos, que se façam
que se formem grandes grupos de pessoas, que se adorem a Deus, é proibido, é estritamente proibido. E numa certa época da história, não muito longe de nós, um grupo de crentes foi surpreendido fazendo uma reunião e levaram os pais e ficaram apenas 3 crianças pequenas. E os pais foram detidos, levados para o cárcere, e aquelas crianças ficaram sozinhas. E não foi permitido que ninguém ajudasse aquelas crianças. E agora a polícia secreta da China dizia para aqueles pais: agora eu quero ver quem é que vai ajudar os seus filhos. E aquelas crianças tinham aprendido o valor da oração. E eles não tinham nada mais do que uma cumbuca de arroz. E ali eles começavam a orar todos os dias pela manhã. Eles cozinhavam o arroz, oravam a Deus e comiam o arroz. No dia seguinte eles iam lá e, para a glória do Senhor, a mesma quantidade de arroz estava. E eles oravam ao Senhor, agradeciam a Deus, e o arroz vinha. E o arroz durou até que os pais chegassem de volta da prisão. Porque Deus é bom, Deus é o Deus que provê, Deus é o Deus de toda a provisão. Mas é necessário, igreja, que nós ensinemos os nossos filhos a confiarem no Senhor, a terem as suas experiências pessoais com Deus. Nós temos ensinado os nossos filhos, ou será que nós estamos esperando que os nossos filhos aprendam sozinhos? Sozinhos ninguém aprende. Ou será que nós estamos delegando a outros a responsabilidade de ensinar os nossos filhos o temor do Senhor? Nós encontramos aqui no versículo de número 10 uma repetição: os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Aleluia. Aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Qual é o legado que você espera deixar para os seus filhos? Nós que estamos numa nação que não é a nossa, nós que não temos um status maior do que o status de residente, que nunca jamais talvez cheguemos à condição de cidadão deste país, temos aquela preocupação: o que será da segunda geração? O que será da geração que vai crescer nesse país? Há alguns que, com tanto medo do futuro, porque não desejam que os seus filhos estejam em uma fábrica, antes que eles completem uma idade escolar, rapidamente fogem daqui, porque não querem um futuro semelhante para os seus filhos. Há uma preocupação, irmãos queridos, como se o status de alguém na fábrica fosse inferior ao status de alguém que comanda aquela fábrica. Deixa eu dizer uma coisa para você: é claro, irmãos, que nós queremos e desejamos melhores posições para os nossos filhos, mas há um lugar, e você cantou isso, há um lugar, aleluia, e esse lugar é no Senhor. Quando nós entendemos, quando os nossos filhos começarem a priorizar o Senhor como centro de suas vidas, Deus os fará prosperar na terra da agonia dos seus pais. Quando nós começarmos a crer que o nosso Deus, aleluia, quando os nossos filhos começarem a ter experiências pessoais com o Senhor, sabendo quem é Deus, o futuro deles será diferente. Eu creio nisso com todo o meu coração. Creio nisso com todo o meu coração. Estava vendo recentemente uma enquete dos multimilionários do mundo. Homens como Buffett, que é um dos maiores bilionários, o 4º hoje no ranking mundial dos homens bilionários. Como também Bill Gates, que ainda está figurando entre, se não é o mais rico, um dos mais ricos do mundo. E todos eles têm o mesmo sentir com relação àquilo que vão deixar para os filhos. E sabe o que é curioso? Nenhum desses multimilionários vai deixar herança para os seus filhos. Alguns até que não vão deixar nada. E a questão é por quê? Egoísmo? Não, irmãos. Todos eles são filântropos. Todos eles são pessoas de caridade. Todos eles disseram: nossa fortuna será entregue para o bem do mundo. E a pergunta dos repórteres era: por que vocês vão deixar os seus filhos sem nada? Nós não vamos deixá-los sem nada. Nós temos dado aos nossos filhos aquilo que eles precisam. Mas deixar para eles uma fortuna seria um desastre. Faria mal para eles e faria mal para a sociedade. O que esses homens entendem? Alguns deles vão deixar o necessário para os seus filhos. Eles entendem que
Os filhos precisam aprender a batalhar, precisam aprender a investir, precisam aprender a ser, e não ter o suficiente para que não dependam de nada. Eles querem que os seus filhos honrem o trabalho. Agora a grande questão, e nós que nada temos? Já que eu não estou falando aqui a um grupo de milionários, ou será que fala um grupo de milionários? Com quem eu estou falando nesta tarde? A minha pergunta. Porque a palavra diz: vinde meninos, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando meu pai me fez, ele tinha 60 anos. Quando meu pai morreu, eu tinha 14 anos. Meu pai não pôde me deixar coisa alguma, senão uma casa para devolver. No dia que meu pai faleceu, o meu irmão do outro casamento disse: o pai faleceu e eu quero a casa. Eu, aos 14 anos, olhei para o meu irmão e disse: não se preocupe, o mês que vem a casa está nas suas mãos. Meu pai era um homem aposentado por invalidez. Mas a grande questão é, meu pai havia deixado para mim uma fortuna, irmãos, que meu irmão não sabia. Meu pai havia deixado para mim um legado importantíssimo, que eu quero que você entenda, que se você deixasse, ainda que você deixasse todos os bens dessa terra, todo o dinheiro do mundo para os seus filhos, não seria igualada a riqueza que o Senhor tem destinado àqueles que o amam, àqueles que temem ao seu nome. A fé, aleluia, pois a fé, aleluia, aleluia, é aquela suficiente para cobrir todas as despesas que você possa vir a ter. Aleluia, a fé no Senhor. A fé, ela é suficiente, irmãos. Aleluia. Vinde, meninos, e vos ensinarei o temor do Senhor. E eu quero hoje igualar a fé, não a fé para ter, mas a fé para ser. Eu quero hoje igualar a fé ao temor do Senhor. Eu quero que você entenda uma coisa, que se você teme ao Senhor, vamos ver comigo rapidamente o versículo que está em Provérbios, capítulo número 14, ou melhor, capítulo de número 22, vou ler primeiro esse, que me vem à memória, você sabe de cor, capítulo 22, versículo número 6, você conhece, você sabe, diz assim a palavra do Senhor: instrui o quê? Ao menino no caminho que deve, e até quando envelhecer não se desviará dele. Instrui quem? Onde? No caminho em que deve andar. Irmãos, tem que se instruir enquanto é pequeno. Há algumas coisas, irmãos, que eles crescem muito rápido. Ainda ontem os meus eram pequeninos, hoje já são praticamente adultos. A grande questão é, eles crescem muito rápido. E a grande questão é, já disse isso algumas outras vezes, mas há pais aqui que ouvirão isso certamente pela primeira vez. Os indianos, quando querem treinar um elefante à obediência, eles colocam o elefante filhote em uma estaca, preso a uma estaca. E aquele filhote vai tentar sair de todos os jeitos e não vai conseguir sair, porque a estaca é mais forte do que a força do elefantinho. O elefantinho vai crescer, a estaca vai continuar do mesmo tamanho, e o elefante nunca mais, por mais paquiderme, por maior que seja, ele nunca vai testar a força da estaca, porque ele já entendeu que aquela estaca, ela é o lugar onde ele deve permanecer, onde ele deve ficar. O temor do Senhor é a estaca, irmãos, na qual nós nos firmamos. O temor do Senhor é algo que é implantado na mais tenra infância. Amar a Deus, reverenciar ao Senhor, temer o seu nome, buscar a face de Deus, são coisas que nós devemos aprender desde pequenos.
Aleluia, quando nós tememos ao Senhor, irmãos queridos, nós andamos quilômetros até, se for necessário, por temer a Deus. Eu me lembro, hoje em dia há tanta discussão entre aquilo que é certo e aquilo que é errado, irmãos. Há tanta discussão, será que esta roupa é adequada ou essa roupa não é? Será que usar a tatuagem não usar, o piercing não usar? Será que, mas aquele fulano que é referencial, ou melhor, é o meu ícone, é o meu ídolo, mas aquela pessoa usa, aquele pode, aquele não pode, porque em tal lugar é permitido, em tal lugar não é permitido. A grande questão é, irmãos, onde está o temor do Senhor nos corações? Eu me lembro, quando adolescente, ganhei de presente uma camisa havaiana. Era a camisa mais linda que eu já tinha visto em toda a minha vida. Abóbora, laranja, amarela, verde. Praiano, né? Como era da praia. Pensei, eu vou para a igreja com essa camisa. Coloquei a camisa, irmão, me sentia o garoto mais bonito da face da terra, do litoral paulista. E eu estou indo, né? E eu ia a pé, claro, e a minha casa era 1h30 de distância da igreja. E eu ia bem cedo, porque eu gostava de chegar cedo no culto. Eu estou chegando, não tinha culto ainda. A diaconisa estava lavando as escadas da igreja. E quando eu fui colocar o pé na escada, ela olhou para mim e disse, meu filho, misericórdia, isso não é camisa de crente não, meu filho. Eu olhei para ela assim, irmã Marina, o que tem minha camisa, minha irmã? Meu filho, isso não é camisa de homem de Deus não, volte para casa. Eu olhei para ela e disse, amém, irmã Marina. Fui correndo para casa, irmão. A minha camisa linda, nunca mais usei. Fui para casa correndo, troquei de camisa, cheguei atrasado no culto, mas cheguei para adorar a Deus. Porque aquela camisa não era de crente, irmãos. Ela já faleceu, ela não saberia. Se eu pudesse usar a camisa de novo hoje, se fosse para a praia. A questão não era a camisa. A questão era o meu respeito, era o meu carinho pela irmã Marina. A questão era que eu amava a diaconisa na casa do Senhor. Era o respeito que eu tinha por ela, irmãos. Eu era recém-batizado, tinha 13 anos de idade, mas eu temia a Deus. Você consegue entender? Quando nós tememos a Deus, irmãos, que aquilo que a gente pensa, nossas preferências, não tem importância alguma, porque aquele que quer servir ao Senhor terá que abdicar de algumas coisas, para não dizer de muitas coisas, se nós queremos realmente servir e amar ao Senhor. Mas é preciso que nós tenhamos o temor do Senhor nos nossos corações. Falta temor de Deus nos corações. Aqui está, irmão, a grande questão é, você quer instruir o seu filho no caminho do Senhor? Quantos querem? Ensina, instrui o menino no caminho que deve andar e até quando crescer, não se desviará dele. Mas não é apenas o versículo 6, irmãos. Você quer que o seu filho domine sobre as circunstâncias ou seja escravo delas? O que você quer? Que ele seja servo ou senhor? O versículo número 7 nos fala, o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado, é servo do que empresta. Aquele que teme ao Senhor não terá falta alguma. Se você ensinar o seu filho a temer o Senhor, irmãos, ele não será dos que tomam emprestado. Aleluia, porque ele é servo de Deus, ele teme ao Senhor. Você instruiu o seu filho a não pedir nada a ninguém, mas quando tiver uma necessidade, dobrar os seus joelhos diante daquele que tudo pode, dizer, Senhor, eu tenho uma necessidade e tenho um provedor, tu és o meu guarda e o meu ajudador. Aleluia, quando nós aprendemos a confiar no Senhor, irmãos queridos, aleluia, tudo muda. Tudo muda. Quando nós olhamos essa palavra, Davi diz, vinde meninos, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Se você está em Provérbios ainda, capítulo 14, versículo 26, olha só o que diz para nós.
Diz assim a palavra do Senhor: no temor do Senhor, é somente aí, neste lugar, irmãos, é neste lugar, no temor do Senhor, há o quê? É uma firme confiança, um forte amparo, e Ele será o refúgio para os seus filhos. Quantos querem um refúgio para os seus filhos? Aleluia, não há um melhor lugar, esse lugar é o Senhor. Esse lugar é o Senhor. Aleluia, tenho visto as crianças, a importância do departamento infantil, tenho visto que há uma necessidade que os nossos filhos aprendam o temor do Senhor e cultivar, inculcar neles que eles devem amar ao Senhor. Não ter medo ou pavor de Deus, mas ter santa reverência, santa confiança neste que é o Senhor. Aprender a buscar a Deus para ser socorrido. Quando os nossos filhos aprenderem isso, irmãos queridos, então você terá deixado para eles o maior legado que eles poderiam receber. Porque esta é a fé que Deus espera de mim e de você. E este lugar está no Senhor. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Convido o Ministério de Louvor para cantar ao Senhor comigo. Glórias a Deus. Aleluia. Este salmo de número 34, irmãos, deixa bem claro para nós. Vinde, meninos, ouvi-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Essa responsabilidade não é do pastor apenas. Essa responsabilidade não é do professor da escola dominical apenas. Essa responsabilidade é minha e sua, de educar os nossos filhos no temor do Senhor. Vinde, meninos, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Só pode ensinar quem teme a Deus. Pai, nós oramos o nome de Jesus. E nós clamamos, ó Deus querido, para que o teu povo, Senhor, não tema o dia de amanhã, Senhor, mas aprenda a confiar em Ti. Nós rogamos, Senhor, meu Deus, que cada um de nós permaneça, Senhor, nesse lugar, Senhor, que é o melhor lugar para estar, Senhor. Meu Deus, eu com a minha casa, Senhor, fazemos o propósito. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, e servir a Deus não é da maneira, Senhor, como eu quero, Senhor, mas é a maneira como Te agrada, Senhor. Meu Deus, traz, Senhor, paz aos corações aqui nesta tarde, Senhor. E ensina-nos, Senhor, a temer o Teu glorioso nome, Pai. Eu quero rogar, meu Deus, a Tua bênção sobre as nossas crianças, Senhor, que nesta hora, meu Deus, estão do outro lado do salão. Meu Deus querido, que eles aprendam, Senhor, a Te conhecer, que eles aprendam a Te respeitar e a Te amar, Senhor, a maneira, Senhor, meu Deus, dos seus pais. Pais tementes, Senhor, meu Deus, formam filhos tementes. Nós rogamos, Pai, por favor, meu Deus, ajuda-nos, Senhor, meu Deus, como família, Senhor, como igreja, a permanecer, Senhor, na Tua santa presença, Senhor. Aleluia, nós Te amamos, Deus, nós Te amamos. Este lugar, cante para o Senhor. Este lugar é o Senhor. Este lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor. Aleluia. Este é o lugar, irmãos, melhor lugar para você estar. Aleluia. Este lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor.
Este lugar é no Senhor. Deus Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por esta tarde, Senhor, em que estamos reunidos. Obrigado, meu Deus querido. Inculca, Senhor, meu Deus, em nossos corações, Deus, a necessidade, Senhor, de instruir os pequenos no caminho do Senhor. A instruir, Senhor, meu Deus, aceitando o convite. Vinde, meninos, e aprendei o temor do Senhor, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Ó Deus, nós rogamos, Pai, a Tua presença, Senhor, é o melhor lugar para estar. Aleluia. Oh, este lugar é no Senhor. Este lugar é do Senhor. Este lugar é do Senhor. Aleluia, do Senhor. Descanse no Senhor. O seu futuro está nas mãos do Senhor. Este lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor. Um aplauso para o Senhor nosso Deus.